Nessa aula veremos como calcular o número de divisores positivos de um determinado número natural n, e esses divisores que a gente quer calcular a quantidade, eles são múltiplos de um determinado número k, certo? Esse lance da contagem de divisores, a gente começou contando o total. Depois contou os ímpares. Na aula anterior, a gente contou os pares. E agora nós vamos aprender a contar a quantidade de divisores que são múltiplos de um segundo número k, certo? Eu quero contar o número de divisores positivos do n, que são múltiplos do k, ok? Aí, para obter essa quantidade, certo? Vamos anotar a seguinte observação. É o mesmo fazer essa contagem. Vamos começar assim. Efetuar essa contagem. É o mesmo que calcular o número de divisores. É o mesmo que calcular o número de divisores positivos, ou seja, o total, né, de divisores. Aqui eu não menciono paridade. É o mesmo que calcular o número de divisores positivos do número n dividido por k, certo? Então, de n dividido por k. Então, o que é que a gente entende quando lê essa observação que eu acabei de escrever? Que inicialmente, antes de calcular o que ele pediu, você deve dividir o n pelo k. E o resultado gerado, você utiliza esse resultado para calcular o número de divisores dele. Aí, quando calcular o número de divisores positivos de n dividido por k, você obteve o quê? O número de divisores positivos do n, que são múltiplos do k, certo? Então, é muito simples. Ele vai dar na questão o número n, e porque ele quer que ele seja múltiplo. Aí você começa inicialmente dividindo n pelo k. O resultado de n dividido pelo k você vai usar para calcular o total dos seus divisores positivos. Aí o número de divisores positivos do n dividido pelo k vai ser o mesmo que o número de divisores de n que são múltiplos do k, ok? Então, vamos fazer exemplos para que isso fique mais claro. Então, aqui vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Aí, nesse nosso primeiro exemplo, vamos pegar o número 1440. Aí, nesse primeiro exemplo, vamos considerar o número como sendo 1440. E aí eu vou querer contar quantos divisores de 1440 são múltiplos de um determinado número. Aí vamos escolher esse número. Então vamos escrever assim: quantos divisores positivos de 1440 são múltiplos, por exemplo, de 20. Ok? Aí esses dois números que eu mencionei agora, o 1440 e o 20, eles vêm na questão, certo? Isso aqui eu posso tratar como se fosse uma questão. Contar o número de divisores positivos de 1440, que são múltiplos de 20.
Aí eu acabei de citar na observação que inicialmente você deve dividir o 1440 pelo 20. Esse 1440 ele está fazendo o papel do N lá na observação e aquele 20 faz o papel do K. Aí a gente viu que contar esses divisores que ele acaba de pedir é o mesmo que contar o total de divisores ímpares positivos do 1440 dividido pelo 20. Então, inicialmente, nós vamos pegar o 1440 e dividir por 20. Então, 1440, ao ser dividido por 20, isso vai resultar em 72. Aí, agora, a gente vai calcular o número de divisores positivos do 72. Aí sabemos que inicialmente a gente tem que fatorar o 72, certo? Aí inicialmente a gente fatora o 72 fatorado ele é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado, ok? É só usar o algoritmo da fatoração. Aí nesse caso, para calcular o número de divisores do 1440, número de divisores positivos de 1440, que são múltiplos de 20, aí é o mesmo que calcular o número de divisores positivos do número 72. Aí para isso a gente sabe que a regra é pegar cada expoente que apareceu lá na fatoração do 72, somar uma unidade e multiplicar. Então fica 3 mais 1 multiplicado por 2 mais 1. O 3 mais 1 é 4 e o 2 mais 1 é 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o que é que isso significa? Que o 1440, isso significa que o 1440, ele tem 12 divisores que são múltiplos do 20, certo? Foi isso que eu acabei de contar, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo B. Vamos supor que a pergunta fosse: quantos divisores positivos do número, vamos pegar agora o número 320, quantos divisores positivos do número 320 são múltiplos de 16, por exemplo. Então eu quero saber dos divisores de 320 quantos são múltiplos de 16. Aí sabemos que a regra é a seguinte, é dividir o 320 por 16 inicialmente e calcular o número de divisores positivos do resultado, né? Então, 320 dividido por 16 vai dar igual a 20. Aí, contar o que ele pede aqui é contar o número de divisores positivos do 20. Aí, nesse caso, a gente vai pegar o 20 e fatorá-lo. O 20, se a gente fatorar, vai dar 2 ao quadrado, multiplicado por 5 a primeira. E aí a gente quer calcular o número de divisores positivos do 20. Aí a regra diz o quê? Que é só pegar cada expoente que aparece na fatoração do 20, somar uma unidade e multiplicar. Então eu peguei ali 2 mais 1 e 1 mais 1, né? E isso vai resultar em 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, isso significa o quê? Isso significa que o número 320 ele possui 6 divisores que são múltiplos de 16. É claro que se 16 não fosse um divisor de 320, tá certo? Se 16 não fosse um divisor de 320, então não existiria divisores do 320 que isso seriam múltiplos do 16, ok? Aí isso vai acontecer quando o K ele não divide o N, certo? Lá da teoria que eu mencionei,
ok? Voltando aqui, se esse K ele não é um divisor do N, então aquela divisão ali não vai dar exata, indicando que nenhum dos divisores de N é múltiplo de K, certo? A condição para o N admitir divisores que são múltiplos do K é o K também ser um divisor do N, ok? Então vamos voltar aqui aos nossos exemplos, vamos fazer mais um. Então, os divisores, vamos pegar como terceiro exemplo, exemplo C. Então a pergunta é a mesma. Quantos divisores positivos aí vamos pegar aqui o número 1800. Quantos divisores positivos de 1800 são múltiplos de 10? Aí vejam que a pergunta só faz sentido porque 10 é um divisor de 1800. Caso não fosse, eu não teria nenhum divisor de 1800 como sendo múltiplos do 10, né? Caso o 10 não fosse divisor. Mas como ele é, aí usando a regra inicialmente, a gente faz o quê? A gente divide o 1800 por 10. Aí 1800 dividido por 10 vai dar 180. Então, calcular o número de divisores de 1800, que são múltiplos de 10, é o mesmo que calcular os divisores positivos do número 180. Então, nós vamos pegar o 180 e fatorar. 180 fatorado por 2 dá 90. Por 2, 45, então é 2 ao quadrado. O 45 é 3 ao quadrado vezes 5 à primeira. Pronto, aí uma vez fatorado 180, para achar o número de divisores positivos dele, a regra diz que a gente pega cada expoente da fatoração, soma uma unidade e multiplica. Então, pegando os expoentes do 2, do 3 e do 5, eu adiciono uma unidade a cada um deles e multiplico. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 3 vezes 2. Aí isso vai dar 18. Então, o 1800, ele tem 18 divisores que são múltiplos de 10, ok? Então, para a gente contar o número de divisores positivos de um número n, que são múltiplos de um número k, basta que a gente calcule o número de divisores positivos do resultado da divisão do n pelo k, ok?